Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Quero colocar aqui o tema da nossa live nas mãos do Aleluia. Deixa eu ver se eu fixo aqui. Glória a Deus. Bom dia Ana, Maristela, Edmar. Glórias a Deus. Dila, bom dia. Aleluia. Estamos aqui na nossa primeira live do mês de novembro, com muita alegria. Débora de Frutal, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito alegre por tudo que Deus já fez e por tudo que eu creio que Ele fará. Esse mês de novembro é um mês especial. Nós estamos há menos de 2 meses para encerrar o ano. E às vezes nós falamos, nossa, só 2 meses, né, para encerrar o ano. Tanta coisa que eu gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu. Mas eu quero te lembrar hoje que o nosso Senhor, Ele fez todas as coisas, a criação dele concluiu em 6 dias. Você imagina, em 6 dias, tudo que Deus fez. Em 2 meses, quantas coisas Ele ainda pode fazer na sua vida? Deus é poderoso para fazer muito além do que você tem pedido, pensado ou imaginado. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele diz que move terra e céus em favor dos seus filhos. Então creia que muitas coisas ainda estão por vir, muitas coisas Deus vai te entregar ainda esse ano. Que você enche seu coração de esperança, na certeza de que Deus é fiel e Ele fará. O que Ele prometeu, Ele fará. Bom dia, Maria Badia. Laura, Deus os abençoe. Eu quero declarar um dia pleno na presença do Senhor. Eu quero declarar que nesse momento agora de live, o Senhor falará aos nossos corações. Esse encontro foi marcado pelo Senhor. Ele te ama e Ele te atraiu para esse lugar, porque Ele tem algo especial para ministrar no seu coração nessa manhã. Essa série desse mês é uma série muito forte, Nas Mãos do Oleiro, e nós vamos entender como é poderoso estar nas mãos do oleiro, nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. É nesse lugar que nós experimentamos tudo aquilo que Ele tem para nos entregar. Amém? Enquanto as pessoas estão entrando, coloca aí de onde que é que você está, onde você está, eu quero saber de onde que você está aí conectado conosco. E acione esse aviãozinho também, convide mais um amigo para estar aqui. Deus tem uma palavra pontual para nós hoje, uma palavra de revelação, uma palavra que vai trazer entendimento desse poder de Deus, desse agir de Deus em nossas vidas. Carazinho, Rio Grande do Sul, não conheço, lugar longe. Glória a Deus, Fabiane. Aleluia. Meus amados, eu quero estar orando agora com você e nós vamos dar início a essa palavra maravilhosa. Eu quero que você participe comigo. Se você concordar, você vai colocar amém. Você vai participar aqui comigo em nome de Jesus. Rosângela de Uberlândia, estamos aqui juntas, aleluia, glórias a Deus. Então vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por essa manhã.
Obrigada, Pai, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós nessa manhã, nesse dia 7 de novembro. Nós somos renovados pelo Senhor. Eu quero declarar que esse dia será um dia especial, porque quando o Senhor está presente, o Senhor faz dos nossos dias dias especiais. Eu quero declarar, ó Pai, um dia de renovo, um dia onde nossa esperança, Pai, vai renascer, porque com o Senhor conosco é possível termos esperança. Nós podemos crer que o amanhã será melhor, porque o nosso Redentor vive. E eu clamo agora, ó Pai, que o Senhor esteja com cada vida que está aqui, esteja com cada família aqui representada. Pai, o Senhor conhece, ó Pai, as aflições, os desafios que cada um aqui tem enfrentado. Mas, ó Deus, eles estão aqui, porque eles creem também que o Senhor é o Deus que muda a história. O Senhor é o Deus que escreve uma nova história a cada dia. Eles estão aqui na tua presença e eu clamo a Ti, que o Senhor venha intervir em favor dos seus filhos. Oh Deus, traga mesmo cura para aqueles que precisam de cura, traga suprimento, abra portas, ó Pai, para aqueles que estão aguardando uma porta de emprego, que estão aguardando o teu suprimento, traga restauração nos relacionamentos, Pai, traga mesmo salvação sobre cada casa aqui. Eu declaro corações, mentes, ó Pai, curadas pelo mover do teu Espírito Santo. E eu te clamo, que o Senhor fique conosco. Fale conosco, ó Pai, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós queremos agora, ó Pai, descer a olaria do Senhor. E nesse lugar nós queremos ouvir a Tua voz. Que agora, ó Pai, toda mente se aquiete, todo turbilhão, ó Pai, que possa estar nas mentes, trazendo angústia, ansiedade, que se aquiete agora, ó Pai, pela doce presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amados, o tema, desse mês, nós já começamos aí nos devocionais, no dia 1º, e tem sido maravilhoso nós caminharmos nessa jornada, nas mãos do oleiro, entender que tudo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Bom dia, Laiane linda, Vilma, glória a Deus. Deus tem algo lindo para nos entregar. E nessa manhã em especial, nós vamos meditar, nosso texto base vai ser em Jeremias capítulo 18, onde ele fala muito desse vaso que está nas mãos do oleiro. E nós vamos entender através desse texto que nós só vivemos tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Ele tem para nos entregar, se nós submetermos ao processo que Ele coloca diante de nós. Esse texto fala claramente de processo. E nós vamos juntos entender que é respeitando os processos que Deus coloca diante de nós, que nós vamos viver as maravilhas que Ele tem para nós. Quando nós não respeitamos o processo, a vida é uma vida de frustração. Porque às vezes você quer pular etapa, e quando você pula uma etapa que é importante, que aquela etapa traria um tratamento na sua vida, uma transformação, uma cura, você não está preparado para o novo, e às vezes você, no seu ímpeto, você quer pular e ir para o novo. E quando você não está preparado, a frustração, o estrago é muito maior do que no começo. Nós precisamos entender que o tempo de Deus é o tempo perfeito, é o Kairos. E às vezes nós queremos viver o Cronos, o tempo do homem. E o nosso tempo, porque nós queremos muitas vezes as coisas para ontem, o nosso tempo, às vezes, ele vem nos impedir de viver o Kairos de Deus, o tempo perfeito, e assim nós ficamos numa vida de frustração. Se nós pensarmos primeiro em Provérbios, capítulo 16, diz assim, que o nosso coração, ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor.
Então nós fazemos planos, mas nós precisamos submeter ao processo de Deus, porque a resposta certa é dele. Se nós quisermos ir pela nossa resposta, nós vamos dar com a cabeça, nós vamos machucar. Então nós precisamos entender o kairós de Deus. Quando você conversa com um agricultor, ele pode ter nas mãos a melhor semente, mas se ele plantar fora da estação, aquela semente não vai germinar. Aquilo ali não vai dar colheita nenhuma. Ele tem que submeter à estação adequada. Assim é nossas vidas. Nós precisamos submeter ao processo, ao tempo de Deus, que assim nós teremos garantia de uma colheita farta sobre as nossas vidas. E nesse texto aqui, de Jeremias 18, antes disso, ele, lá no capítulo 1, vai nos mostrar que Jeremias, ele era um profeta de Deus. E esse profeta, Jeremias, ele clamava por Israel. No capítulo 1, nós vemos que Deus, ele traz para Jeremias uma grande missão. Ele confiou a Jeremias um grande chamado. E quando Deus fala com Jeremias, Jeremias fala assim: Senhor, mas eu não passo de uma criança. Eu não consigo, eu não dou conta de tão grande confiança que o Senhor está colocando diante de mim. E aqui Deus vem nos ensinar que não é na nossa capacidade, não é no que nós podemos fazer, mas é no agir dele em nossas vidas. Ele fala para Jeremias: Jeremias, eu não estou preocupado com o que você pode, se você é uma criança, se você dá conta, é eu que vou fazer. Eu quero que você simplesmente se coloque como instrumento nas minhas mãos. Eu que vou falar, eu que vou fazer todas as coisas. Nós precisamos estar na presença do Senhor, nas mãos dele, como uma ferramenta. A ferramenta, ela não determina se ela vai girar para um lado ou para o outro, se ela vai apertar ou não. Ela simplesmente vai para a mão daquele que vai trabalhar com ela. E aquele que trabalha com a ferramenta, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. E o Senhor quer que nós estejamos assim, colocados na mão dele como uma ferramenta. O fazer, o falar, o agir pertence a ele. E ele é o Deus que tem toda a habilidade, todo o poder, toda a capacidade está nele de nos usarmos conforme a vontade dele. Mas para isso nós precisamos estar em suas mãos. Amém? Tá claro até aí? Aleluia! Eu quero que você participe comigo, tá bom? E aí nesse texto que eu quero compartilhar com você hoje, em Jeremias 18, no versículo 1, aqui diz assim: palavra foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Nós vemos aqui 3 verbos importantes: levantar, descer e ouvir. Primeira coisa que nós podemos ver aqui já no início desse texto: o Senhor quer de nós um posicionamento. Sai desse lugar que te acomoda, sai dessa apatia que você está, levanta. E muitas vezes nós levantamos, nós achamos: oba, daqui nós vamos subir. Mas o Senhor fala: levanta e desce. Desce. Nós precisamos dobrar nossos joelhos na presença do Senhor, descer nesse lugar, colocar nosso rosto no pó, para nós ouvirmos aquilo que Deus quer falar conosco. Enquanto nós estamos na superfície, correndo atrás do que está em cima, nós não conseguimos, o barulho é muito grande, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por isso que Deus fala aqui para Jeremias: levanta e desce. Nesse lugar eu falarei com você. O Senhor poderia ter falado com Jeremias na casa de Jeremias? Se ele quisesse, ele podia. Mas aqui o Senhor está nos ensinando que tem um lugar que ele fala conosco.
quando nós descemos, quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, quando nós vamos para a sombra do Onipotente, ali nós temos proteção, ali o Senhor fala conosco, ali o Senhor segrega no nosso coração tudo que Ele quer nos entregar. É na casa do oleiro que nós precisamos estar. E outro motivo que Deus levou Jeremias para a casa do oleiro para falar conosco, porque o Senhor queria que Jeremias visse para que ele pudesse entender. Lá no começo nós não vimos, né, que no capítulo 1, que Jeremias falou para ele: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei o que falar. Então o Senhor, ele teve o cuidado, falou: não, Jeremias, vem cá, você vai ver o que eu quero falar com você, mas eu quero que você veja primeiro. Muitas vezes o Senhor usa de recurso visual para que nós venhamos entender claramente o que Ele quer falar, o que Ele quer segregar no nosso coração. Se eu falar com você assim: na minha casa eu tenho uma orquídea roxa com miolinho branco, você pode criar uma orquídea aí, mas você não vai saber exatamente como é essa orquídea. Mas se eu falo assim para você, aqui atrás de mim tem uma orquídea, ó, por isso que eu falei dela. Se eu mostro para você, olha que orquídea que eu tenho em casa. Ela é roxa, ela tem miolinho branco, olha como que as florzinhas são. Você vai olhar e você, pela visão, você vai ter convicção de como é essa orquídea. Não é verdade? Quando nós vemos aquilo lá, nós temos a convicção do fato, da realidade. Então o Senhor teve esse cuidado, Ele falou assim para Jeremias: desça até a casa do oleiro, lá eu falarei com você. Agora olha aqui que interessante no versículo 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. O que ele viu? Um oleiro trabalhando sobre a roda. A roda é que vai girando e você tem ali o barro na mão para você estar manuseando. O oleiro manuseia esse barro ali naquela roda que vai girando. Nós vamos ver o tempo que Jeremias ficou ali, porque ele chegou, o oleiro estava trabalhando nessa roda. Aí ele diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O Senhor mandou Jeremias ir para a olaria, porque ali ele falaria com ele. Jeremias chegou lá, Deus não falou nada de imediato com ele. O oleiro não falou nada com ele. O oleiro continuou trabalhando em silêncio. Mas ali a mensagem estava sendo dita em silêncio. Jeremias estava vendo com os olhos dele o que estava acontecendo. E enquanto isso, a ministração, a mensagem estava sendo revelada. Naquele momento ali que Jeremias estava, ali diz que o vaso, ele quebrou. O que Jeremias viu? O que o oleiro estava fazendo? Um vaso. Mas qual era a matéria-prima que estava na mão desse oleiro? Barro. Tá certo? A matéria-prima era barro. E o que ele estava fazendo? Eu queria que alguém digitasse aí para mim, participa comigo. O que ele estava fazendo? O que ele estava ali moldando? Quem pode me falar aí? Participa comigo. Ele estava fazendo um vaso. Amém, minha filha Ana Paula. Ele estava fazendo um vaso, né, Maria Badia? Um vaso. Mas o que estava na mão dele, a matéria-prima, era um barro. E é tão interessante que aqui fala assim, tem até uma música que nós cantamos, uma música antiga que fala assim: eu quero ser, Senhor, um vaso novo, quebra a minha vida e faz-a de novo. Mas aqui nós vemos que não foi o oleiro que quebrou. Aqui diz, no texto, fala que o barro se estragou.
Ele fazia o vaso de barro e ele se estragou nas suas mãos. O oleiro, ele tem toda a capacidade para fazer com perfeição e ele ficar perfeito sem quebrar. Mas a matéria-prima, que é o barro, a matéria-prima, ela é ruim. Ela sim pode se estragar, ela pode quebrar. Então não foi falta de habilidade do oleiro, foi a matéria-prima que estragou. Olha como que isso é importante. Eu quero te falar hoje que Deus escolheu a mim, escolheu você. A matéria-prima que somos nós, a nossa natureza, a palavra de Deus fala que ela é ruim, ela é má. A nossa natureza é ruim. Mas aquele que nos escolheu é o Deus Todo-Poderoso que tem toda a habilidade para pegar as nossas vidas e nos transformar num vaso de honra. A habilidade não depende de nós, ela está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E o oleiro, ele é o único que consegue pegar esse barro que estragou e fazer dele um novo barro, um novo vaso. Olha isso, que você grave isso na sua mente. Guarde isso no seu coração. Que você grave essa mensagem que eu vou te entregar agora. O barro, ele estragou. Ele estava nas mãos do oleiro. E quando o barro estraga nas mãos do oleiro, ele poderia olhar para aquela matéria-prima e falar assim: não, esse barro não está bom. Eu vou descartar, eu vou pegar outro barro, coloco aqui, vou ver se esse outro barro está melhor. Porque antes do oleiro começar a fazer o vaso, ele tem um projeto já idealizado na sua mente. Aí ele começa a fazer, não deu certo, ele poderia descartar e falar assim: não, eu vou pegar esse outro, deixa eu começar a ver se esse outro barro está dando mais liga, se ele vai estar melhor. Não, o oleiro não faz isso. Quando o barro quebra na mão do oleiro, ele não descarta o barro, mas ele pega esse mesmo barro e começa a moldar novamente. Esse barro, ele teve chance de ser moldado novamente, porque ele estava ali na roda, nas mãos do oleiro. Se ele tivesse desmanchado fora do oleiro, o que a pessoa ia fazer? Ia pegar e jogar fora. Olha a mensagem que eu quero te deixar com você. Quando você está nas mãos do oleiro, ele não desiste de você. Ainda que você distraia e você se quebre, porque não é o oleiro que te quebra, são as nossas escolhas, são aquilo que nós optamos, que muitas vezes é errado. Mas se você tiver nas mãos do oleiro, ele refaz, ele refaz, ele refaz quantas vezes precisar. E o Senhor diz para você hoje: eu não desisto de você. Você pode quebrar nas minhas mãos quantas vezes for, mas enquanto nós estivermos na mão do oleiro, ele pega e nos molda de novo, e faz de novo, e faz de novo. Mas se nós quebrarmos fora das mãos do oleiro, nós somos descartáveis para esse mundo. As pessoas olham quando você cai, quando você quebra, e muitas vezes ele te descarta, fala: não, esse não serve, esse não serve, deixa para lá, vamos ver agora outro que seja melhor, que tenha capacidade. Mas se nós estivermos no lugar certo, nas mãos do oleiro, nesse lugar, uma nova história é escrita. Nesse lugar, o Senhor não desiste de nós. Ele refaz e ele refaz de novo, quantas vezes forem necessárias. Por isso,
O nosso lugar é nas mãos do oleiro. Você pode ter passado por quantas quebradeiras forem na sua vida. As pessoas olham para a quebradeira e ela quer te determinar, te dar o seu nome segundo a sua quebradeira. O Senhor olha para você e fala: esse aqui eu criei para ser um vaso de honra, e nas minhas mãos ele vai se tornar um vaso de honra. Aquelas pessoas que olharam para você e falaram assim: é uma quebradeira. Permaneça nas mãos do Senhor, que eles vão ficar de boca aberta quando ver a glória do Senhor manifesta na sua vida e através da sua vida. O que o Senhor tem para você, os planos que Ele tem para você são grandes. A obra que Ele tem para realizar na sua vida é uma obra grande, mas para tudo acontecer, você precisa permanecer nas mãos do oleiro, submeter aos processos que Ele traz para a sua vida, a todos os processos. Nós falamos lá no início: não queira pular processo, não queira viver o seu tempo, escolha o kairós de Deus, o tempo perfeito. Ele realiza todas as coisas no tempo dele. Muitas pessoas estão vivendo com frustrações, muitas pessoas angustiadas, desanimadas. Sabe por quê? Porque vão para a presença do Senhor atrás de um milagre. E o nosso Deus é o Deus que socorre. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus de misericórdia. Ele opera o milagre. A pessoa vai bonitinho. A hora que o milagre acontece, ela fala: opa, tá pronto já. Eu já posso sair daqui. Mas você não está pronto. O vaso pronto, quem determina é Deus. Enquanto você está ali sendo moldado, barro mole, você pode desmanchar e estragar. Se você estiver longe da mão do oleiro, não tem conserto, é descartado. Muitas pessoas saem da presença do Senhor achando: agora eu posso resolver, agora eu dou conta de tudo, porque agora eu já aprendi, eu já sei como que é. E nós achamos que pelo nosso saber fazer, pelo nosso ir, nós não precisamos mais ser dependentes de Deus. Aleluia, Ana Paula, glórias a Deus. Nós precisamos estar nesse lugar, nessa dependência diária de Deus. Ninguém está pronto. Amados, eu quero te contar uma coisa. Enquanto nós estivermos vivendo nesta terra, não tem uma pessoa que esteja pronta. Todos nós estamos em transformação a cada dia. A reforma em nossas vidas é todos os dias. Mas para que essa reforma aconteça e seja plena, é nas mãos do oleiro, é nessa dependência, é na busca dele o tempo todo. Eu quero te falar que enquanto o vaso não está pronto, ele não passou pelo processo suficiente para ser aperfeiçoado em resiliência, para ser aperfeiçoado em força que vem do Senhor. E o que acontece? Quando você não está pronto, você não tem essa resiliência formada que só na presença do Senhor acontece, você não suporta quando a tempestade chega, você não suporta quando o fogo da tribulação chega até você. Por isso a importância de estarmos nas mãos do oleiro até que ele determina: o vaso está pronto. Enquanto nós não estamos prontos, nós começamos a carregar dentro de nós não aquilo que Deus quer derramar sobre nós, mas só o eco daquilo que Ele tem para derramar sobre nós. Nós somos criados à imagem do Senhor, para sermos preenchidos por Ele, pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa: quando o vaso ele acabou de fazer, mas ele ainda está mole, a estrutura do barro está mole, acabou ali de moldar, ele está molinho, ele tem a formato do vaso, mas ele não está pronto
para ser preenchido com nada. Se o vaso mole se derramar dentro do vaso algo precioso, o que vai acontecer? Como a massa, o barro está mole, ele vai aderir o que foi derramado. E quando ele adere aqui na estrutura o que foi derramado, quando você adere no seu corpo o que foi derramado, o que acontece? Você começa a achar que é você. Isso aqui sou eu. Esse precioso que está aqui sou eu. É na minha capacidade. E o Senhor não nos criou para aderir em nós o tesouro precioso que Ele quer derramar. Mas Ele nos criou como vaso para sermos preenchidos com o tesouro que é a presença dEle. Em 2 Coríntios, Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. A matéria-prima continua sendo barro. A matéria-prima continua sendo ruim. O poder está naquilo que vem nos preencher. Para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Por isso que, enquanto nós não estamos totalmente prontos, o Senhor não vai derramar, porque senão vai aderir em nós e nós vamos ficar numa situação achando que a glória é nossa. Só quando você está totalmente pronto. Continua aqui comigo que você vai ver esse processo todo, como que é lindo, como que no momento certo, aí sim, o Senhor derrama da glória, aí nós somos usados conforme a vontade dEle. Glórias a Deus. Amados, nós precisamos entender também que esse vaso que o Senhor nos criou é para manifestar a sua glória. Enquanto as pessoas olham para você e falam assim, é só um vaso, o Senhor olha para você, é só um barro, o Senhor olha para você e fala, é meu vaso de honra. Ainda que você esteja em formação, mas o projeto do Senhor, na cabeça dele, daquele que ele sonhou para você, já está pronto. Ele te vê como esse vaso de honra, que vai ser preenchido com a sua glória. Aleluia. Mas esse vaso nós vimos que ele quebrou ali nas mãos do oleiro e o oleiro pôde fazer dele um novo vaso, porque o Senhor não desiste de nós. Ele diz lá em 1 Coríntios 1:20 que nós somos comprados com alto preço, com sangue do Cordeiro, para que no nosso corpo o nosso Deus seja glorificado, para que nesse vaso a glória do Senhor seja vista e as pessoas reconheçam essa glória através das nossas vidas. Aleluia. Nós vimos que Jeremias ali, ele estava até esse momento olhando para tudo aquilo que o oleiro estava fazendo. E nós precisamos entender que a qualidade do vaso, esse vaso pronto para o Senhor preencher, não depende da sua idade, não depende da sua capacidade, não depende do que você pode, mas ele depende unicamente das mãos do oleiro, daquele que tudo pode fazer. E para o nosso Deus, ele não faz distinção. Basta estarmos nas mãos dele, que ele opera tudo que ele quer operar em nossas vidas. Agora eu quero compartilhar com você esse processo completo que aqui fala de Jeremias nessa casa do oleiro, tudo que acontece, que é maravilhoso. Eu fiz faculdade de artes plásticas e no meu curso tinha uma matéria que eu fiz por 6 meses, essa matéria tinha o nome de cerâmica. Nessa matéria nós íamos para um lugar lá que chamava olaria. Dentro da universidade tinha esse lugar que as aulas de cerâmica aconteciam. Então a gente passava por um tempo de teórico, conhecer o barro, como que você vai trabalhar, e depois você punha a mão na massa.
E eu quero que você viva esse processo comigo, que acontece nesse lugar que é maravilhoso. Que não tem como as coisas acontecerem sem você submeter a esse processo. Amém, Ana Paula? E primeira coisa, quando você passou para a prática, você tem que fazer um projeto. Então você vai trabalhar com barro. Mas antes disso, você tem que ter um projeto. Nós tínhamos que desenhar o que nós queríamos que acontecesse naquele barro, para que depois nós víssemos a obra pronta. Mas primeiro tinha que ter um projeto na mente, gente. Eu pensava o que eu queria. Então, você quer o que daquele barro? Você quer que ele vire uma panela, um cachepô, um vaso? O que você quer que ele vira? Uma vez que você idealizou, você vai para o papel e faz o projeto. Fez o projeto? Aí, qual é o passo seguinte? O oleiro, nós não fizemos esse processo aqui, mas o oleiro, ele vai atrás do barro. Ele pega o barro, às vezes cheio de lodo, um barro lá sujo, ele pega esse barro do jeito que ele está e ele leva para a olaria. Chegando na olaria, ele coloca esse barro que está sujo na roda, onde ele vai trabalhar. Eu quero te lembrar que você é esse barro, que o Senhor foi atrás da sua vida, e às vezes você é cheia de lodo, porque o Senhor fala que Ele nos tira do império das trevas, daquele lugar onde nós estamos, totalmente sujo, cheio de contaminação, e Ele nos transporta para o reino da luz. Mas porque o Senhor nos pegou e nos transportou para o reino da luz, nós já estamos prontos? Não. É aí que começa o processo. É na presença. Ele não espera você estar bonitinho, um vaso lisinho para Ele te trazer. Ele te traz como você está, e ele, nas mãos dele, começa o trabalhar de Deus. O que acontece? Ele coloca esse barro, e ele, às vezes esse barro está um pouco endurecido, ele começa a jogar um pouquinho de água, e ali a gente começa a amassar esse barro. E nós vamos amassando o barro, e quanto mais esse barro fica maleável, quanto eu vou pingando água no barro, era assim um processo, e esse barro vai ficando maleável, mais fácil fica de amassar o barro. Quanto mais maleável, eu vou amassando e eu vou sentindo aqui pela minha mão se tem alguma impureza nesse barro. E às vezes a pedrinha que eu encontro, eu tenho que tirar. Às vezes você vai amassando, você encontra uma raizinha, você tem que tirar. Você encontra uma folhinha, você tem que tirar. Esse barro você vai amassando até ele ficar lisinho. Ele só fica pronto para começar o processo de moldagem depois dele estar liso, sem sujeiras. Olha o que Deus faz conosco, amado. É na olaria que tudo acontece. O Senhor nos pega como esse barro cheio de impureza e nos leva para a olaria dele. E ali ele nos coloca na roda e começa o trabalho de nos amassar. O Espírito Santo, que é essa água, ele vai sendo derramado sobre nós. Enquanto esse Espírito vai sendo derramado sobre nós, nós vamos nos tornando maleáveis. A dureza do nosso coração, aquele coração de pedra, vai sendo encharcado com a presença do Espírito Santo e ele começa a ser maleável. E quanto mais maleável nós estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo vai nos convencendo dos nossos pecados, daquilo que nós temos cometido, que até então nós achávamos que estava tudo normal. Mas quando o nosso coração vai sendo derretido pela presença do Espírito Santo, o Senhor vai trabalhando, a mão dele vai trabalhando com todo amor. Dói, porque o amassar dói. O amassar dói, mas ele traz cura.
É só no amassar que a cura acontece, porque nesse amassar, o Espírito Santo vai nos revelando as pedrinhas do orgulho, a raiz do ressentimento, da amargura, da falta de perdão, da soberba, da altivez, do achar que eu posso tudo por mim mesmo, de achar que toda a capacidade está em mim. O Espírito Santo vai revelando e Ele mesmo vai tirando de nós. E nesse momento do amassar, ainda que com dor, mas você se prostra na presença do Senhor, reconhecendo que você precisa dessa transformação. Você precisa desse agir dele na sua vida. E o Senhor vai te limpando totalmente. E você, nesse momento, nas mãos do oleiro, você vai sendo transformado naquele, deixando de ser aquele barro sujo, cheio de impureza, num barro lisinho, onde o Senhor pode moldar. Enquanto nós estamos carregando de nós mesmos nesse barro, da nossa capacidade própria, o Senhor não nos molda. Porque esse vaso não vai prevalecer, ele não vai permanecer. Enquanto nós estamos cheios de nós não damos espaço para o agir de Deus em nossas vidas, para o Espírito Santo mover em nós e trazer uma limpeza em nós. Mas quando nós nos rendemos ao agir de Deus, ao amassar dele, toda sujeira é tirada. Aí sim, nós passamos para o outro passo do processo. E o outro passo do processo, sabe qual é? O moldar. Aleluia. Amados, depois do Senhor nos amassar, nos purificar, Ele começa a nos moldar. E como que aqui fala? Ele faz desse vaso segundo bem lhe parecer. Amados, o vaso não fica falando para o oleiro, não, eu quero ser um vaso para colocar na sala. O oleiro olha para você e fala, oh, você vai ser muito mais útil se for uma panela. Você vai ser muito mais útil se for esse copo, onde as pessoas vão beber água. E às vezes nós ficamos querendo espernear diante do Senhor, determinar o que é para Ele fazer nas nossas vidas. Se renda. Se renda. Deixa o Senhor fazer de você como bem lhe parecer. É a vontade dEle e não a nossa. É o querer dEle e não o nosso. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o amanhã. Ele sabe onde a glória dEle vai ser manifesta em nossas vidas com poder e com autoridade. Não importa se o vaso é desse tamanhozinho, se é um simples vasinho ou se é um vaso lindo que está lá na sala. O que importa é o que é depositado dentro desse vaso. O vaso, independente da forma que ele esteja, onde ele esteja sendo usado, ele continua sendo de barro. A nossa origem, a matéria-prima continua sendo barro. O que importa é o que nós carregamos. É isso que faz diferença em nós. Então se renda e deixa Deus fazer, deixa Deus moldar conforme bem lhe parecer, segundo a sua vontade. Aleluia. Isso, Sara, Deus é fiel em todo o tempo e Ele sabe o que é melhor para nós. Agora presta atenção nisso. Depois que nós passamos pelo amassar, fomos moldados segundo a vontade de Deus. Aí muitas vezes nós achamos, opa, agora eu estou bonito, eu já estou pronto, bora para fazer o que estiver na minha frente. Mas não, depois desse vaso moldado, ele ainda está mole, ele está frágil, ele foi moldado, mas o processo não acabou. Depois do vaso moldado, nós tínhamos que pegar esse vaso e colocar numa prateleira. E nessa prateleira, ele tinha que ficar lá por dias e dias, até ele estar totalmente seco. Às vezes o Senhor nos molda e quando Ele nos coloca na prateleira, nós começamos a espernear. Falando, não, mas eu já fui amassado,
Eu já fui moldado, já passei pela dor, agora eu estou pronto. E o Senhor fala, não, o processo não acabou. Nós vimos lá atrás que se o tesouro for derramado, enquanto o vaso está mole, o vaso vai aderir. E o Senhor não nos criou para aderir à glória dele, porque a glória pertence a ele. Ele nos criou como vaso para ser preenchido com a glória, para que a glória seja manifesta através de nós. Então é tempo agora de prateleira. É tempo de ficar só. E às vezes nesse tempo você acha que Deus te abandonou. Deus não está te ouvindo. Como que Deus me deixa aí? Submeta ao processo. Deus não te abandonou. Ele sabe exatamente o que é melhor para você. E no tempo certo, Ele te coloca no lugar que você tanto sonhou. Mas é na vontade dEle, é no Kairos, no tempo de Deus. Nós vemos lá em Lucas que os discípulos andaram com Jesus por 3 anos e meio, aprendendo, vendo com Jesus, fazendo ali, participando de tudo com Jesus. E quando Jesus morreu, ele voltou e ele falou assim para os discípulos, lá em Lucas, no capítulo 24. Falou assim, olha, vão para Jerusalém e fiquem lá, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Aqui os discípulos, eles poderiam, esse tempo aqui é tempo de prateleira, eles podiam pensar assim, não, mas 3 anos e meio, nós já aprendemos tudo. Libera a gente que nós já queremos ir fazer. Mas o Senhor falou, não, vão para lá, vocês vão ficar quietos lá. Até que seja derramado sobre vocês. Quando vocês estiverem prontos, sequinhos, no meu tempo, no Kairos de Deus, aí sim, eu vou derramar sobre vocês, que vocês estão prontos para serem usados. Eles não reclamaram, eles não murmuraram. Aqui a palavra de Deus fala que eles saíram adorando. Eles voltaram para Jerusalém cheios de alegria, glorificando a Deus. E eles estavam o tempo todo no templo louvando a Deus. Aqui diz em Lucas, glória a Deus. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, o Senhor Jesus falando com ele, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Falou assim para eles, ó, fica aí quietinho, esse tempo agora é de prateleira. Eu quero esperar vocês estarem sequinhos, pronto, para que sim, vocês vão ser cheios da minha glória, vão ser cheios desse tesouro, e vocês vão estar prontos para repartir com todos que vocês encontrarem. Tem o tempo determinado por Deus, em nome de Jesus. E aí, meus amados, depois que ficou na prateleira, quanto está o tempo que está sequinho, que você fala agora, pronto, bora, ainda não está pronto. Porque se você passou pela prateleira e não submete ao restante do processo, quando uma água, uma tempestade vier sobre você, você começa a dissolver e você pode desmanchar, mesmo seco. Aí tem outro processo. Depois que nós colocávamos o vaso lá na prateleira e a gente ia lá vigiar esse vaso, a hora que ele estava sequinho, o próximo processo, forno. Forno de altíssima temperatura. Deus é muito lindo. Que você possa estar recebendo essa mensagem que Ele está nos entregando hoje, através ali do profeta Jeremias. Mas existem processos, não tem como pular processo. Se você estiver lá no começo e falar assim, bom, eu sei que o processo tem um forno, eu já quero pular para o forno. Porque eu quero logo sair, eu quero minhas coisas rápidas. Sabe o que acontece? Se você for para o forno fora da hora, se você não tiver sido totalmente amassado, tirado qualquer tipo de pedrinha, por minúscula que seja, quando você for para o forno e tiver uma pedrinha, uma raizinha, hora que a temperatura subir, você racha e estoura. Você não suporta.
as provações que vêm sobre sua vida se você não submeter todo o processo que Deus coloca diante de você. E sabe o que acontece? Nesse forno era colocado várias peças. E às vezes havia uma frustração. Porque se ficou pedrinha, ele estourava, mas ele não estoura só ele. Ele arrebenta com os outros que estão também perto dele. Olha como é sério isso. Esse forno, o vaso, por mais alto que esteja a temperatura, ele não adianta ele bater lá dentro e falar, abre essa porta, chega, já tá bom. Não adianta. Quem tem autoridade e sabe o tempo exato para abrir o forno é o oleiro. É aquele que colocou o vaso lá dentro. Não adianta espernear, querendo que Deus acelere o processo. Ele conhece o seu amanhã. No amanhã ele já está te aguardando com a bênção que ele quer derramar sobre sua vida. Mas ele também sabe que para você suportar tudo que ele vai te entregar, você tem que passar por todos esses processos. Por todos esses processos. Não adianta você querer pular, não adianta você querer correr. E sabe o que aconteceu com aqueles discípulos? Eles sujeitaram ao processo de Deus e no momento propício, quando Deus achou que eles já estavam prontos, eles já passaram pelo forno, eles já estavam capacitados, porque eles não iam aderir à glória que Deus ia mandar, não ia aderir tudo que o Espírito Santo ia derramar, achando que era deles, achando que estava acontecendo o poder, porque eu sou bom demais, porque eu fiz. Mas era o momento deles estarem totalmente secos para entender que toda a glória que ia ser derramada era de Deus. Todo louvor era de Deus. Eles iam ser simplesmente instrumento. E quando eles passaram por todo o processo, em Atos no capítulo 2, diz que, eu quero até ler com vocês, capítulo 2, fala que no dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas eles foram cheios. Não quando eles queriam, mas no momento que Deus disse, agora é o momento, vocês estão prontos. E sabe o que aconteceu? Eles estavam cheios. Quando eles abriram a porta, Pedro já começou a pregar e a falar de Jesus. E nessa primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram salvas com essa pregação de Pedro. Tem um momento certo. O momento certo, o tempo pertence a Deus. Tão somente submeta ao processo que Deus está colocando diante de você. Muitas vezes dói para você passar por tudo que Deus traz para você. Às vezes o processo dói, tem um amassar, tem o tempo de moldar, tem o tempo de espera. Você acha que você está abandonado, tem o tempo do forno, aquele tempo que você fala, nossa, agora eu não dou conta. Com o Senhor você dá. Eu quero te deixar com você que enquanto você está na mão do oleiro, há jeito. Enquanto você está na mão do oleiro, ainda que você se quebre, o oleiro não vai desistir da sua vida, porque ele tem planos para você. Ele tem tudo já escrito e determinado com o seu nome. A bênção que Deus tem para você, aquilo que Ele quer te entregar, está escrito o seu nome. Está escrito aqui Ana Paula. Está escrito aqui o nome de cada um de vocês. Então Ele não muda porque você quebrou. Ele está aguardando. Ele vai derramar no tempo propício sobre a sua vida. Mas tão somente se entregue nas mãos dele. Deixe ele trabalhar. Deixe ele tirar as pedrinhas. Seja regado pelo Espírito Santo de Deus. Se torna maleável. Que seu coração seja derretido na presença do Senhor. Na presença dele você é maleável. Toda sujeira é tirada. Deixa o Senhor te moldar conforme bem lhe parecer. E a glória dele
será derramada sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você sair da presença dele, das mãos dele, lembra que para muitos você vai se tornar um vaso quebrado, descartado. Onde tem conserto, onde tem uma nova história, onde Deus traz esperança, renovo e faz tudo novo, é nas mãos dele. Se coloque hoje nas mãos do oleiro e peça para ele: Senhor, trabalha na minha vida, completa a tua obra, me ajuda, Pai, eu quero submeter a todo o processo, que meu coração se aquiete diante do Senhor, na certeza de que o Senhor está cuidando. Quando você estiver sendo amassado, para de reclamar, para de resmungar, para de murmurar. O tempo de Israel, do povo de Deus passar pelo deserto, poderia ter sido em dias, passou 40 anos, porque eles murmuravam, eles reclamavam, eles não entendiam que Deus estava agindo. Então não reclame, não murmure quando Deus estiver te amassando. Faz parte, Ele tem o melhor para você. Está doendo? Glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor e creia que aquilo que Ele projetou, Ele já desenhou, já está escrito, já está desenhado, aquele projeto lindo que diz respeito a você. Ele vai cumprir. Quanto mais rápido você se render nas mãos dele, mais rápido o projeto fica pronto. Amém? Eu quero orar com você. Pai querido, nós queremos te louvar, Pai, queremos te exaltar nessa manhã. Obrigado pela tua doce presença. Tu és o nosso oleiro, nós somos o barro. E nós nos entregamos totalmente nas suas mãos. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós queremos determinar para o Senhor, que é o nosso dono, o que o Senhor deve fazer, como o Senhor deve agir. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por todo orgulho, por toda soberba, por toda altivez, por achar que nós podemos governar quando o governo está nas tuas mãos sobre nós. Ocupa, Pai, nós te clamamos o trono do nosso coração. O Senhor tem toda a liberdade, Espírito Santo. Tu tens toda a liberdade de agir em nós, rega sobre nós. Nós queremos nos tornar maleáveis nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, obrigada, porque nós sabemos que o Senhor nos vê como um vaso de honra. Ainda que as pessoas nos considerem descartáveis, o Senhor não desiste de nós. Completa a tua obra em nossas vidas, ó Pai. Nós te dizemos, eis-nos aqui. Nós queremos, ó Pai, ver a tua glória sendo derramada sobre nós, para que nós sejamos nas tuas mãos, essa ferramenta que o Senhor use onde o Senhor quiser, conforme a tua vontade. E o que nós queremos, ó Pai, é viver para o louvor da tua glória. Eu declaro a tua bênção está sobre cada vida que está aqui, sobre cada família aqui representada. Pai, o Senhor conhece as aflições que cada um aqui tem passado, mas eu te clamo, Pai, vem nessa manhã com teu socorro. Pai querido, tu és o Deus que se inclina para ouvir as nossas orações. Ouve, Pai, a súplica do teu povo. Eu quero declarar sobre a sua vida, meus irmãos, que o socorro do Senhor está vindo sobre a sua vida nessa manhã. Permaneça firme. Permaneça nas mãos do oleiro. Ele está trabalhando na sua vida e a bênção que ele tem para a sua vida, ele vai te entregar em nome de Jesus. A cura do Senhor, o operar do Senhor é chegado sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até semana que vem, nesse mesmo horário, nós teremos uma convidada. Obrigada a cada uma de vocês que estão aqui comigo. Laiane, que está sempre comigo, essa linda. Selma, Adriana, obrigada por cada um de vocês. Amo vocês, vocês são motivo para nós prosseguirmos nesse chamado que Deus colocou diante de nós. Vilma, Maria Badia, obrigada. Marta, um beijo no coração de cada um de vocês. Eugênia, uma alegria, viu, ter vocês aqui. Se você não faz parte do Devocional Café com Palavra, entre, o link está na bio. Todo esse mês nós vamos estar na olaria de Deus sendo moldados pelo Senhor. E eu aguardo você aqui semana que vem. Vasos e plantas, você sempre está comigo aqui todos os dias e eu não sei seu nome. Deus te abençoe, Neuza, Ana Paula,
A bênção do Senhor está sobre sua vida. Vou encerrar aqui, senão nós perdemos essa live. Se você foi abençoado, divulga essa live. Vai lá na página do Instagram e clica lá como curtido, porque quanto mais pessoas curtem, mais o Instagram entende que a live falou com alguém e que ela pode ser propagada. Amém? Beijo!